Eu sou o Lucas e fiz meu projeto de desempenho térmico com a Daniele, baseado no nosso projeto 4, uma UBS. Então, é uma UBS situada na Salgado Filho, no bairro Três Vendas, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O edifício ele é térreo e tem uma estrutura formada de pilares e vigas de concreto, fechamento em alvenaria, além de uma laje e telha sanduíche na cobertura. A parte de laje plana, como dá para ver aqui na perspectiva de baixo, é uma com altura de 13,65 e uma laje em concreto, enquanto nos módulos lineares temos a laje de concreto e a telha sanduíche. Aqui então uma fachada para ter uma noção melhor da fachada leste-sudeste. E aqui então a fachada nordeste, onde a gente vai dispor os brises. Planta baixa do projeto. E a planta de cobertura com a indicação dos caimentos e porcentagem de inclinação. Então, o nosso projeto é situado em Pelotas, algumas diretrizes de projeto são determinadas na norma, composição sobre a cobertura, sobre a funcionamento e algumas estratégias também de funcionamento. Será uma nossa cruzada, que é a de função, e as características internas. Bom, então, segundo a RTQC, a gente leva algumas considerações relacionadas à cobertura para a zona B2. Nesse sentido, então, a gente tem que ter para as áreas condicionadas coberturas com transmitância igual ou inferior a 0,5. E para as áreas não condicionadas, essa cobertura tem que ter uma transmitância de no máximo 1. E são adotados dois tipos de coberturas nesse projeto, então a gente fez esse cálculo visando esses dois tipos. Então, para ambientes condicionados, a gente aplicou na parte mais alta do projeto, que é a nossa laje inclinada, a gente aplicou a telha metálica com poliestireno, que é a telha sanduíche, o poliestireno expandido de 5 cm e a laje de concreto maciço de 10 cm e o forro de gesso. Sendo assim, a gente acaba chegando na transmitância de 0,4, se tornando ok para uma área condicionada em relação à cobertura e à transmitância. Além disso, a telha é pintada de branco para ter uma absortância de 0,2. Já na parte da cobertura plana, a gente tem então o concreto maciço na laje, o poliestireno expandido de 7 cm, uma câmara de ar e o forro de gesso. Assim, a gente tem uma transmitância também de 0,4. E a mesma também tem a sua cobertura, o seu topo aparente, pintado de branco, garantindo a absortância de 0,2. Para os ambientes não condicionados, então, a gente considera o máximo de 1 para a transmitância térmica. E nesse caso, para a nossa cobertura inclinada, a gente considerou uma laje de concreto maciço e a telha de poliestireno, ou seja, a telha de sanduíche, apenas as duas, tendo então 0,8, que já é adequado à norma. E também pintada de branco para ter a absortância de 0,2. Já para a nossa cobertura plana, então a gente fez outra composição, tendo concreto maciço de 10 cm, poliestireno expandido de 3 cm, a câmara de ar maior que 5 cm de fluxo descendente por ser analisada no período de verão, e o forro de gesso. Assim a gente atinge também a transitância térmica de 0,8. E seguimos com a ideia da cobertura pintada de branco, tendo a absortância de 0,2.
Então, dessa forma, a gente já atingiu a representação de zero e também pode chegar a coisa de mostrar sobre essa de zero Agora, na ideia de fator solar, então, para os nossos meios transparentes, a gente considerou aberturas de vidro simples, 3 mm, que tem um fator solar de 0,87. Isso por ser uma questão mais econômica e mais viável na construção da UBS. Quanto então aos dispositivos de sombreamento, no projeto a gente posicionou os ambientes de permanência prolongada em relação à fachada nor-nordeste, e as aberturas vão ser contempladas então com um brise horizontal, que é o mais adequado para essa fachada. Para a definição do período de sombreamento com a radiação solar para a latitude de 30 graus sul durante o solstício de verão. Aqui na tabela, então, a gente escolheu o horário no solstício de verão, que seria das 8 ao meio-dia. E aqui embaixo a gente selecionou para o período de inverno, também das 8 ao meio-dia, os períodos de maior incidência solar. A gente passa, então, esses horários para a nossa carta solar e cria a nossa área de sombreamento. Em seguida, a gente dispõe do nosso diagrama auxiliar, rotacionado na angulação correta do projeto, para depois trazermos aqui para o diagrama e traçarmos os ângulos necessários para o desenho do brise, para o cálculo do brise. Então a gente tem o alfa, o beta e o gama. Aqui embaixo a gente colocou eles mais especificados, com a indicação dos valores. Então o nosso alfa 1 é 50, o nosso alfa 2 é 90, o beta D 30, o beta E esquerdo, né, 70, o gama direito 40 e o gama esquerdo 80. Aqui. Vai. Como é que seria esses ângulos aplicados nos nossos projetos para melhorar o que você sempre pudesse deixar? Então, aqui, como os já disse, os projetos atrás, as variedades não foram consideradas e de acordo seguindo aquele desenho que a gente fez em cima, a gente fez a divulgação desses simples também, como sendo as simples, esse desenho também, a gente aplicou o mais base, a progressão da janela, de vocês corretos, e aí a gente pode melhorar as nossas comunidades aqui para a durante o verão. Também os desempenhos da experiência, durante o verão, também a gente dá sorte de desempenho para a gente sobre os mais pode ser quando você tem que falar algo mais sobre o desenvolvimento aqui as personagens abaixo também a representação aí a gente propôs uma fachada de controle aquele tamanho que a gente escolheu como se fosse uma toda a parede. E ele também consistente com a parede. Então, a gente conseguiu propor essa forma. Então, para algumas mudanças,
a gente vai fazer o que pode descansar, projetos de comunidade, porque a gente trabalhamos internamente. A gente vai trabalhar esses pacientes meses que a gente acaba dividindo mais, Já quanto à ventilação, então, a gente considerou que a UBS recebe os pacientes o ano inteiro e a gente decidiu analisar pelo pior momento, né, o momento de maior temperatura, que seria em janeiro, com a temperatura de 23,2 graus Celsius. A tabela, então, 7 abaixo é da NBR, a tabela 7 é da NBR 7565 de 2021 e ela é utilizada para a gente ver esses cálculos de ventilação. Aqui embaixo, então, a gente conseguiu escolher o tipo de ambiente mais crítico que a gente teria, que seria o da sala de exame e consultório. E aqui a gente consegue perceber, então, que ele tem um número de trocas ou de movimentações por hora, como diz na tabela, de 6, e que a diferença de temperatura de variação aceitável é de 4 graus Celsius. Então, a gente traz aqui um corte para exemplificar qual é o caso das janelas no nosso consultório. E a gente tem esse efeito chaminé. Então, a gente tem a janela de ventilação cruzada e térmica, porque o efeito chaminé acaba levando em consideração a temperatura desse ar para que ele suba e faça essa troca. Aqui, então, a gente entra com a fórmula da ventilação térmica cruzada, onde a gente não sabe a área de aberturas e a troca de calor. Então, a gente tem a altura entre as aberturas, que é de 2,6 metros, que é entre os centros das aberturas, entre a inferior e a superior. A diferença de temperatura que eu citei anteriormente, de 4 graus Celsius. A temperatura inicial, a temperatura final, é a média dessas temperaturas e a gravidade. Então, para descobrir o que, a gente calculou primeiro através da fórmula do número de trocas, e a gente encontrou o Q igual a 0,096 metros quadrados por segundo. Em seguida, a gente utilizou ele para descobrir o AB. Então, colocamos na fórmula também, fizemos as substituições e descobrimos que AB é 0,194 metros quadrados. Para descobrir, então, a dimensão das aberturas, a gente colocou na fórmula de áreas das aberturas, considerando a área de entrada e a área de saída. E a gente utilizou por uma decisão de projeto mesmo, por estética, mas também por funcionalidade, de a área de saída ser proporcional à área de entrada divididos por 3,2. Chegamos então nessa proporção, e essas foram as medidas utilizadas para o consultório. Então a gente tem uma área de entrada de 4,80 metros quadrados e uma área de saída em abertura de 1,50 metros quadrados.
prescritivo, a gente trabalha as espaciais ou totalmente continuadas. Já no outro, então a gente entra no cálculo das variáveis necessárias para conseguir estipular esse selo. E a gente tem então o volume total da construção, que acaba levando em consideração a medida das áreas de construção e a altura da edificação. Depois a gente tem a área total construída, que leva em consideração a base do projeto, indo de parte a parte externa do projeto, né? Das faces externas dos acabamentos. Em seguida a gente tem a área de envoltória, que é a nossa área dos fechamentos verticais e topo da edificação, então é toda esse envoltório mesmo da edificação, essa área total desse envoltório. Em seguida a gente tem então a área total, a área de projeção de cobertura, que é igual à nossa área total construída, porque é a mesma área, essa área construída é a mesma área coberta em ambientes internos. A outra parte de marquises e beirais não foram consideradas nesse cálculo, nesse valor. Já em relação à área de projeção do edifício, então a gente também tem que ela é igual à área construída, porque ela é referente à área média dos pavimentos da edificação e ela é uma edificação térrea. Então não existe a necessidade desse detalhamento. Agora, quanto ao percentual de área de aberturas na fachada total, então a gente leva em consideração a área total de aberturas que a gente tem na nossa construção, a área das paredes, ou seja, a área das nossas fachadas, e faz isso vezes 100 para a gente ter esse resultado em percentual. Então a gente teve um total de 22,53%. E em seguida também, para a gente conseguir colocar para o web prescritivo, a gente tem o percentual de aberturas da fachada oeste, que acaba sendo então a mesma relação anterior, só que apenas da fachada oeste. Então a gente tem a área das aberturas da fachada oeste em relação à área total da fachada oeste vezes 100, que chega no total de 13,04%. Em seguida, então, a gente entra na questão dos ângulos, o ângulo vertical de sombreamento, que é referente ao ângulo complementar do alfa, que é utilizado no cálculo dos brises horizontais, e a gente atinge um ângulo de 8,03. Já para o ângulo horizontal de sombreamento, a gente não tem, porque a gente não utilizou brises verticais na construção. Então, a gente iguala ele a zero. Em seguida, então, aplicando esses dados no web prescritivo, a gente acaba chegando no selo do tipo A, que era necessário na disciplina. Então, avaliando o resultado e o que a gente encontrou foi que foi uma estratégia muito boa para conseguir um projeto com uma boa funcionalidade e um bom uso que garanta o conforto das pessoas que estão lá dentro. E em relação à revisão, anteriormente de chegar nessa parte do trabalho, já havia sido trabalhado essas questões de desempenho térmico, então ele já estava atendendo às normas no momento desse trabalho. Então, o projeto atingiu o selo A e foi aprovado pela norma.